Fala, galerinha! Olha eu aqui de novo. Olha a Vivi aqui de novo para falar com vocês sobre temas importantes. E hoje a gente vai ter uma convidada mais que especial. Não gostei desse não. Deixa eu ver. Esse tá legal. Uma convidada mais que especial. A gente vai ter a Bárbara, né? A Bárbara que vai falar com a gente aí sobre perdas, né? E se você não chegou ainda na nossa live, pode ir chegando que o papo vai ser bem legal hoje e conto com a participação de vocês, ok? Vou chamar a Bárbara aqui agora. Oi, Anísia! Seja bem-vinda! Vou chamar a Bárbara aqui agora para iniciar a nossa live, viu? Forte abraço! Saudade de você! Deixa eu chamar a Bárbara aqui. Seja bem-vindo, pessoal. Pode ficando à vontade aí. Eu vou procurar a Bárbara aqui agora para que a gente possa iniciar a nossa live, ok? Deixa eu ver se aqui a Bárbara e vou convidá-la aqui. Olha, aqui ó, Solange, olha aí, opa, chegue. Eita, Olá, seja bem-vinda, dona moça. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? obrigada. Tô. Tá me ouvindo Tá? bem? Tá tranquilo? Tô ouvindo. Eu, eu tô te ouvindo, tá show de bola, agora tá. O Oi? pessoal aí já chegando, Mef, Alexandre, Miriam. Pessoal, hoje o tema é bem interessante, né? Como a gente colocou lá. Eu não vou poder aqui ficar dando boa noite, queria dar boa noite a todos vocês, abraçar, mas infelizmente eu não posso, a gente não pode, né, Bárbara? Mas a gente dá esse abraço aqui virtual, né? Mas sejam todos É, bem-vindos, sejam presentes aqui na nossa interação. E hoje a gente vai trazer um tema aqui bastante importante. Seja bem-vinda, Kelly. Ou não ia falar, tô falando. Um tema bastante importante. Mas antes, eu quero que você, Bárbara, se apresente aí, essa galera bonita que está chegando aí. Boa noite, para que a gente possa já desenvolver aí o nosso tema. Se apresente, fique à vontade, esteja em casa, porque aqui a casa é nossa. Me sentindo na sua sala. Tomar um cafezinho enquanto isso aí. Pode falar. Boa O noite, pessoal quer saber quem é a gente. Bárbara. Eu vi aí você dando a boa noite, fiquei super feliz. Tem tanto tempo que eu não vejo a Anísia, ela tá aí, né? É. A Anísia E- falou, é a Bárbara? Oxe, eu vou assistir. Né, ó? Ah, nem pensando em jogo. Super feliz com um monte de gente que tá aí. Eu, Bárbara Souza, terapeuta, sou terapeuta transpessoal e com especialização em tanatologia, que é minha grande paixão, né? Dentre tudo que é Uhum. transpessoal, que é encantador, mas a tanatologia é um estudo que me encanta desde sempre, desde antes de começar a estudar. Então, eu espero aqui trazer questões, né, conteúdos, reflexões para todo mundo que está aí sair com uma pulguinha assim nova, né, a refletir. Verdade, Espero contribuir. verdade, verdade. Show de bola, Bárbara. Muito bom ter você aqui. E é interessante sempre essa troca, né, de conteúdo, essa troca de informações para que a gente sempre possa crescer, né, que a gente cresce, né, com aprendizado, conhecimento. E o que você está trazendo para a gente, para que a gente discute aqui formalmente com o pessoal, é um tema que, quer queira ou não, quer, né, porque está aí, né? É um tema, a gente fala perda, mas como você é um profissional nessa área, o luto é uma perda, né? A gente tem várias perdas, né? Entra nesse campo, não é isso? Isso. É uma. A minha abordagem é, dentro do estudo da morte, é o estudo de perdas e luto. Porque a gente está o tempo todo perdendo coisas, né? Sim, Perdendo com certeza. pessoas queridas, pessoas, colegas, e perdendo um emprego, terminando relacionamentos, né? Tudo são processos que a gente tem que lidar, que dá algum sofrimento, que está sempre acontecendo ao longo da vida, todo o tempo a gente está Sim, perdendo alguma coisa, né?
até o fato de é, questões pessoais, tipo, o cabelo da gente Sim. muda, a gente deixa de Pode ter o falando, eu vou cabelo, mandar um aviãozinho aqui, pessoal, mas pode falando, pode falando. a gente Tô perde o ouvindo. tempo todo o formato do cabelo, o corpo que mudou Sim, muito, né? Tudo é um processo e a gente com está certeza. nesse em constante processo de perdas e ganhos a todo instante. O chamado é só para que a gente tenha essa consciência nas perdas mais dolorosas, que fazem parte também, né? Assim como as outras, Sim, todas pequenas, que a gente sabe que é da vida, que vai administrando, as grandes também, quando a gente lida bem com as pequenas, as grandes também, a gente vai saber lidar, verdade, verdade. né? E aí, partindo. Pode continuar, se você quiser continuar É, aí, deixa. é E só aí, nessa, né, começando aqui nessa ou eu. conversa, que é sempre muito bom falar desse tema e sou muito grata por esse convite. Show de bola, Bárbara. Show de bola. Vamos devagar aqui sobre esse. Só tô me olhando aqui que eu tô gorda, menina, essa quarentena tá me deixando. Cara, Jesus! Botei uma maquiagem aí virtual para disfarçar aqui a cara. E aí, é, e aí a gente vai seguir, né, com o nosso tema, que é como nos fortalecer, como fortalecer as suas emoções diante das perdas, né? E aí eu até lancei algumas perguntas lá aqui no Instagram, né, quando eu coloquei a postagem, falando, afinal, o que é que a gente perde? A gente perde alguma coisa? Aí eu coloquei essa interrogação para mim, eu trazendo para as minhas experiências, né? O que é perder? Aí eu vou falar um pouco sobre mim, se você me permitir aqui falar devagar sobre as minhas experiências. E, assim, desde cedo, para mim, a questão de perder, eu perdi uma irmã bem pequena, né? Eu tinha 6 anos. Eu tô falando nesse ponto de luto porque é algo que também é uma perda, né? O luto é uma perda. Sim, Mas eu, trazendo como é que eu lidei, como é que eu lidei com essa situação, né? Eu perdi uma irmã, eu tinha 6 anos, ela tinha 3 anos, ela morreu queimada, né? Foi uma coisa assim bem triste. Eu me trágico. lembro de tudo, eu me lembro de tudo porque, não sei porque eu tenho uma mente, uma mente diferente. E aí, partindo desse ponto, eu sempre vim me perguntando, né? O que é, como é que a gente pode lidar com as perdas na nossa vida, né? Todo tipo de perda. E eu me trabalhei muito me questionando, será por que a gente perde, quando a gente perde algo, isso nos pertencia? Qual o sentido de a gente estar diante, né, desse propósito de perder? Como é que eu posso encarar essas perdas na minha vida, né? Aí eu trouxe para esse sentido aqui do luto, da morte, porque é algo que está se vivendo, né? Nesse momento, em termos, né? A gente está vivendo, né? Quer queira ou não, né? Sim, Muitas pessoas a estão gente passando está. por isso. Mas né? E aí eu trago por essa questão. Eu fui me aprimorando, né? Buscando um autoconhecimento, né? Buscando entender o que significava para mim, como é que eu poderia passar por essa situação. Então, eu vim trazendo uma bagagem também pela filosofia que eu vivo, né? Que eu venho estudando. Isso também me deu uma bagagem bastante, um suporte para que eu pudesse a cada vez mais desenvolver esse ponto. E hoje, para mim, as pessoas que eu convivo dizem que me acha fria. Hoje mesmo a gente perdeu uma pessoa, não eu, mas uma pessoa próxima perdeu um parente, né? E aí eu olhei para essa pessoa e falei, manda essa pessoa participar da nossa live e a gente vai falar sobre perdas, né? Não querendo, né? Mas para que ela possa entender também, né? Que a perda está aí. O único sentido que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente nasce e a gente vai morrer. Então, essas perdas, a gente tem que ser ressignificada, né? E Sim. aí você como profissional dessa área pode trazer, né? Esse processo aí, É... também com sua experiência. Boa noite, Vivi, minha irmã gêmea aí. Oh, Jimmy, eu acho tão lindo. Não acho que não. Eu, quando eu soube
que ia ser avó, eu pensei logo, já pensou se for gêmeos? Eu acho lindo demais. Não, né? Não, viu? Pensei mesmo. Então, Bibi, dentro disso aí que você falou, a gente tem que estar sempre chamando a atenção para a questão de que todo o processo, né? Quando a gente falar que perda, está englobando perdas e lutos, a importância de não reprimir o sentimento. A gente está Uhum, numa sociedade que quer que a gente reaja o quanto mais rápido, né? uhum, E isso tem suas consequências. A sim, gente precisa saber que o luto é um processo natural, normal e que precisa ser vivido. Não pode ser reprimido, porque isso vai, pode, né, gerar, né, cada pessoa reage de uma forma. Uma coisa me sim, chamou a sim. atenção. Um grande amigo que assistiu uma live minha essa semana fez uma Sim. colocação, né, um ponto de vista dele, assim, comigo depois. Ligou falando que gostou, mas que não concorda com luto. Não acha que a gente tem que viver luto, porque luto é uma tristeza, sabe? Hum, entendo. É, assim, eu percebi, nesse sentido, uma distorção, porque o luto não como eu estou te falando, um processo normal, precisa ser Sim. vivido, precisa que a pessoa elabore, Cadeira. né? Se coloque na Uhum. aceitação, né? Não é nas fases, nas tarefas, né? Tem um autor que faz um trabalho assim, porque quando a gente fala de luto, todo mundo só fala de Elizabeth Kubler-Ross, né? Que é a Sim. psiquiatra, que fala das fases do luto. Mas Uhum. eu nem trago aqui sobre isso, porque a gente está voltada mais para outras perdas de modo geral na vida hoje. E a questão de aceitar, de elaborar. Recentemente eu também vi uma pessoa em consultório que não aceitava, estava num processo muito doloroso pela perda de um emprego, totalmente, de um momento Uhum. totalmente Sim. inesperado. Nem foi agora, foi um pouco antes do Covid. E como estava sendo difícil a pessoa se perceber naquele lugar, depois de tantos anos no mesmo trabalho. Sim. Então, Sim. ela estava demorando, inclusive, de se perceber fora daquele ambiente, fora daquela rotina, entende? Tem pessoas que lidam com mais facilidade, outras precisam de uma ajuda profissional para estar conduzindo essa elaboração. Mas o que acontece? Dentro do que você colocou aí, a questão toda é que a gente tem a ilusão de que a gente controla as questões da nossa vida, né? A gente faz uns planos quando não dá certo, ou a gente está dentro de uma empresa achando que vai se aposentar ali dentro e Uhum. tudo muda, né? A questão de perceber, de aceitar, quer dizer, que a gente não controla nada, Sim. que tudo pode mudar a qualquer momento, né? Sim. Entender isso e se colocar no fluxo da vida, no fluxo do universo. E se chegar uma mudança que não foi programada, o primeiro impacto é normal, mas relaxar, aceitar e dizer, então, para onde é que eu tenho que ir agora? Qual é o caminho, então, já que eu fui levada a mudar essa direção? Para onde é que eu devo ir? Estar aberta a isso, ser mais flexível. É, é, eu costumo dizer, né, que tudo eu ligo, acho que não é separado isso, é a fé, né? A fé da certeza que existe uma energia, uma força, o que Uhum. cada crença queira dar de nome, conduzindo, nos conduzindo sempre para o melhor. Né? Então, aceitar isso e a consciência de que a gente não tem controle de nada. Esse desapego para que, nesses processos, nessas perdas que vão acontecendo ao longo da vida, sejam menos dolorosas. Porque tudo é novo, tudo é adaptação, mas Verdade. o valor, o peso que a gente dá é que faz a diferença. As pessoas passam pelos mesmos processos, algumas reagem positivamente, outras nem tanto. Né? Tudo é a gente que escolhe como quer lidar com aquela dor. A dor vai estar ali, o processo vai estar ali, né? O sentimento de perda, de estar se sentir perdida com a situação,
o novo, mas o que que a gente faz com isso? Isso é escolha nossa. Verdade, verdade. E aí aqui eu até trouxe aí da questão da que eu já tinha falado, né? E você também já vem falando aí, eita, queria aqui, não deu. Ela veio falando sobre ressignificar, deixa eu ver aqui. A Kelly falou aí que é interessante ressignificar, pegar o processo e... Processo não, ó. Aí tem, pegar essa vivência, essa experiência que você vem trazendo, né, que é a perda, e ressignificar, né, a gente sabe que é dar um sentido para ele, para essa perda, que é muito importante, porque não basta só você, como você trouxe aí, só passar por essa experiência sem dar um sentido a ela, porque essa experiência de perda faz com que a gente burile, né, faz um burilamento na gente, e esse burilamento é importante, porque parte do ponto de buscar uma autotransformação, né? Buscar, apesar de ter uma perda, o que é que está me trazendo? Muitas vezes a gente perde o emprego que a gente amava, como você trouxe aí, um bem, né? E até um relacionamento, marido, né? Esposa. E aí a gente fica muito, né? A gente fica muito mal mesmo, né? Mas no meio de tudo isso, o que é que essa experiência está trazendo para você? Não é isso? Como é que você está vendo nesse meio, não é? Isso O que é que que você... o autoconhecimento nos traz, né? Uhum, uhum, Em meio a essa perda, a tanta dor, a tanta readaptação ao novo, o que que isso me trouxe de crescimento? Quem eu sou, sim, no caso de uma perda de uma pessoa muito próxima, querida? É uma dor, sim, né, muito grande, mas é isso. É uma dor só pela saudade da a pessoa boca, ou é uma dor com a culpa do que eu não fiz, do que eu podia ter feito, né? Toda sim, essa questão. Mas aí, em meio a tudo isso, é, como é que eu falo? A questão do em meio à ressignificar? dor, essa Ah, ressignificação, é você se sim, perceber e dizer assim, quem eu sou agora? O que eu me tornei depois dessa dor? Qual o crescimento que eu uhum, tive? Porque sim, o que eu acho realmente triste é passar por processos de dor sem crescimento, né? Agora, eu uhum, costumo dizer, eu tenho dito ultimamente, que eu tenho visto algumas pessoas dizer, não vejo a hora disso tudo passar. E como se a pois vida é, fosse voltar do ponto que parou. Porque pois tá é, todo mundo com a mesma sensação, que a vida foi suspensa, né? uhum, uhum, E como uhum, se a gente fosse voltar do ponto que parou. Então, assim, não tem sentido pensar dessa forma, porque o planeta está sendo movido para nada, uhum, para a gente achar que daqui a pouco o governo somente vai dizer assim, ó, tá tudo aberto, volta tudo aos seus trabalhos, volta tudo normal e a vida continua. Não tem sentido nenhum isso, né? É menosprezar o trabalho que o planeta está tendo, a espiritualidade está tendo, né? Tudo que conduz as nossas vidas está fazendo um trabalho em vão, né? E aí, o que é que nos é, cabe? É nos colocar uhum, nesse lugar de crescimento, de se perceber, porque é para isso que as mudanças, as perdas, as dores, para a gente conseguir algo, a gente tem que dar lugar na vida, né? Às vezes a gente verdade, não tem coragem de abrir mão, de desapegar, aí vem a vida e tira, de alguma forma, para que lá na frente a gente olhe e veja, se eu não tivesse perdido aquilo, eu não tinha ganhado tal coisa, não é assim verdade, verdade. que Show de funciona? bola, Bárbara, show de bola, é isso mesmo. E partindo, eu sempre falo partindo desse ponto, que eu coloco pontos aqui para a gente desenvolver. Aí eu sempre vou falando partir desse ponto. E aí, você até falou que a gente tem 5 fases, né, do luto, e eu vi recentemente uma matéria de um autor, eu até comentei com você, é o David Kessler, né? Ele também é, como você, um especialista nessa área de luto, né? E ele trouxe mais um sexto estágio, que ele fala, deixa eu ver aqui, que é a busca pelo significado. Eu não sei se você já, né? Como a gente veio falando aqui, né? A busca pelo significado dessa perda, não é isso? É, é que Então,
né, cada autor com o seu formato, é, no caso que eu coloquei, né, as 5 fases de Elizabeth, que é nesse processo de luto, tem outro autor também tão Sim. conhecido quanto nesse meio, que é o Worden, que essa fala que você está Uhum. falando aí já cabe mais para as tarefas que foi definida por Worden. Que eu sempre Sim. coloco, tem gente que vive essas tarefas naturalmente e tem pessoas que buscam ajuda profissional. E o que é que a gente faz? Conduz essa pessoa para viver essas tarefas. Porque, Sim. diferentemente das fases da doutora Elizabeth Kubler-Ross, pode não ser vivida todas as fases. Tem gente que vive uma, duas, pula, né? Outros vivem todas as fases. Mas as tarefas definidas por ordem não, precisam ser vividas todas para um fechamento, né, do processo Sim. do luto de uma forma Pode fazer um saudável. ciclo, né? Isso, desse Isso. ciclo, né? E Hum. essa fala que você falou aí está mais ligada a essas fases, até eu identifiquei mais como essas tarefas de ordem, que é trabalhar para que a pessoa aceite. Tem pessoas que ficam Sim. sem aceitar aquilo, né? Vivendo. Então, a aceitação, a elaboração da dor, né? Tudo isso a pessoa precisa se permitir sentir a dor para que seja elaborado, se ajustar novamente ao ambiente sem aquela pessoa que Sim. foi perdida, né? Porque aí a pessoa que ficou vai ter que encontrar um novo papel, porque aquele, por exemplo, a gente perde a mãe, então aquele lugar de filha vai ter que ser modificado, porque a mãe não vai estar mais ali para a É, gente exercer aquele. Então, é esse verdade. lugar de se ajustar ao local, né, ao ambiente, e é isso aí que você colocou, se reposicionar em termos emocionais sem aquela pessoa. Então, se colocar no mundo, se colocar emocionalmente sem a pessoa. Então, eu acho que essa fala, esse autor traz isso, eu acho que está mais ligado a essas tarefas que a gente, né, conduz para que sejam vividas, para poder ter um bom fechamento desse processo do luto. Porque, assim, eu digo assim, a falta, a saudade vai existir sempre, Sim. né? Mas é a forma de conduzir, é o deixar ir. Eu costumo dizer assim, a gratidão pela oportunidade de ter vivido com aquela pessoa tem que ser maior de que o apego de que não está mais aqui, porque ninguém vai estar aqui para sempre, Sim, né? sim. Com certeza. E nesse Com caso, certeza. Viviane, é, Hum. eu percebo como a vida conduz a gente. Quando a gente começa nesse processo de observar, de estar aberto para os sinais, Sim. é, eu vivi recentemente, né, há pouco tempo atrás, a saída de um trabalho que eu tinha, de um emprego, que eu não estava preparada para aquele momento, eu não esperava. Mas, no fundo, eu Uhum. sabia que eu estava caminhando para um pouco mais para frente, eu sair daquilo e fazer o que eu realmente queria, mas eu ainda estava ligada Sim. àquilo, porque eu precisava. E aí vem sair. Hoje eu olho para isso e digo assim: se eu não tivesse sido, se a vida não tivesse dito vai, será que eu tinha saído? Será que eu tinha dado outros passos? Será que eu tinha buscado outras coisas? Entende? Verdade. Então, assim, quando a gente começa a aceitar e a se colocar nesse lugar de que existe uma força conduzindo a gente, né? Que sabe o que é melhor e a gente só precisa aceitar e se permitir a viver essas perdas, né? Perdas de Uhum. modo geral, sabendo que observar naquela hora dá um medo, né? Claro que dá um medo você perder o emprego sem ter se programado, mas Sim, sim. confiar e saber que é parte do processo, que nada é para sempre, que a gente tá só de passagem. Hoje eu vi Verdade, Bá. uma frase maravilhosa que alguém postou, que é uma fala budista, da questão de que da vida com uma analogia, né, que a gente não construa nossa história em cima da ponte, né, que a gente está só de passagem, que né, a ponte é só para a gente passar, que a ponte seria a vida. Então Sim. essa forma de ver, trabalhando o desapego,
é necessário para a gente passar pelas perdas com menos dor. Verdade. Porque quando a gente está em uma situação, né, nessa situação de perda, a gente só olha o lado negativo, né? Negativo. A, a gente tem sempre essa questão de olhar o lado negativo. Poxa, aconteceu isso, como é que eu vou fazer? Porque é do ser humano, né? A gente está sempre no nosso lugar seguro, né? A gente tem esse hábito, né, de querer ficar no lugar seguro, né? E ali, e dali, continuar. A gente tem muitos que não tem essa perspectiva de sair, de querer ir em busca. E quando a gente Arriscar. sai desse, arriscar isso, e quando a gente sai desse lugar que pra gente tá seguro, a gente tende a, nossa, e muitos de nós muitos de nós não entendemos que lá na frente isso vai ser algo positivo, porque o destino está trazendo isso para a gente, né? A divindade nos traz isso para que a gente esteja sempre em movimento. E somos energia, né? E partindo nesse ponto de energia, e voltando também a falar da questão da perda aqui, né? Que é todo o contexto da live, nesse contexto que a gente está envolvido agora, inserido, a gente vê que muitas pessoas passaram por fase de negação, a fase de negociação consigo mesmo, de eu estou nesse momento, eu vou, tipo assim, eu tô negando esse momento. A gente pode ver pelos próprios países aí, né? Foi os Estados Unidos negou né, todo esse processo que a gente está vivendo, a Itália, né? Teve essa questão de negação do vírus que está aí, né? Que Achando hoje que está tem controle, né? Achando que tinha controle. isso, isso. Aí tem essa questão dessa negação, aí a gente passa pela negociação, que a gente está no contexto da perda, a gente vamos negociar agora, né? Vamos negociar, não tem jeito, a gente já perdeu, vamos passar por essa negociação, né? E depois vem a raiva, né? Nossa, eu estou negociando, mas o quê? Ah, meu Deus, fazendo caras e bocas aqui. E depois vem a tristeza, né? Pô, eu estou realmente passando por essa situação, então vou fazer o quê? Vou acolher essa tristeza, né? E vou ver o que é que ela está me trazendo. Depois vem a aceitação, né? Para a É. gente aceitar que é esse momento que a gente está. Alguns já aceitaram, né? Mas a maioria ainda não aceitou. O que é que você acha? É essa questão que eu falo das pessoas, né, se abrirem, se colocarem. Uma coisa, Viviane, diante dessa dificuldade, né, que você falou, desses processos todos, isso já começa lá atrás, na nossa educação. Nós Sim, não somos educados para viver frustração. A gente uhum, é educado para não perder, né? sim, sim, A educação das crianças é para ser poupado. Então, quando você tem um filhinho pequeno, que você tem um bichinho de estimação, seja lá qual for, o bichinho morre. Tem pais que correm para correr, para botar outro no lugar para a criança, substituir aquele, né? né? Como se substituísse um sentimento, né? Exatamente. E tantas outras situações de esconder se morre uma pessoa na família, nunca ter criança no Hum, velório. Por quê? Porque os adultos agem de uma forma equivocada, achando que está poupando e, na verdade, não estão preparando para a vida. sim, Porque sim, as crianças que não aprendem, não sabem lidar com essas questões. Quantas vezes eu vejo pais sofrendo horrores porque por algum motivo precisam mudar o filho de escola e ficam num sofrimento porque os coleguinhas são todos daquela escola, porque ele está lá desde que nasceu, porque não sei o quê. O sofrimento é do imagino. adulto. O sofrimento é do Uhum, adulto. Se o pai coloca de uma forma leve, você vai mudar de escola, você vai conhecer um monte de coleguinha novo, e vai ser bom, incentiva e coloca de uma forma leve, a criança se adapta no primeiro dia. No primeiro, sim. Eu fui sem assim no. sofrimento. Mas tem Minha, pais que sofrem e passam esse sofrimento para a criança, de que não pode, porque estudou ali a vida toda, não pode ir para outra escola. Tá entendendo? Isso vai da entendo. nossa criação. E a questão cultural. Existem países, existem culturas que têm uma forma de lidar com a morte, por exemplo, incrível, com a total Sim. consciência.
de que é um processo de passagem. E aí fica tudo mais leve se você enxerga como passagem. Então, assim, a cultura, a educação, as crenças, a questão também da fé religiosa pode ajudar ou atrapalhar, né? Então, tudo isso influencia para que a gente entenda de uma forma mais leve ou mais pesada como lidar com essas perdas. Vem Verdade. desde muito cedo essa educação de não saber, não poder perder. Ser educado só para ganhar. Verdade. Ganhar. Verdade. A gente vê que é uma questão muito social mesmo. No Brasil, é sociocultural mesmo, né? No Brasil, a gente tem essa bagagem bastante evidente, né? E Sim. que se a gente não procurar trabalhar a lidar com as perdas, a gente vai sofrer, né? Porque não vou falar não, deixa eu falar, vou falar. Aí, voltando pro ponto, Bárbara, pra esses pontos, dizem que eu sofria, não. Voltando a esse ponto, Bárbara, é importante também identificar, como você já trouxe aí, né, que cada pessoa tem a sua fase de perda, né, tem a sua fase de que se encontra. Por exemplo, eu aqui, Viviane, eu posso, vou perder algo, perder um trabalho, perder, sei lá, um parente, e aí eu estou nessa fase, mas eu, por ter um processo de construção já dessa bagagem de entender que a perda para mim é algo bem mais aceitável, né? Eu vou ter posso dizer, vou ser resiliente, né? Nesse aspecto de entender com mais facilidade do que outras pessoas. Ninguém é igual a ninguém, não é isso? Então, vai existir fases que pessoas vão sair logo né? Dessa fase de perder e outros que vão ficar ali. Não, não, Remoendo, não acontece, remoendo, remoendo. não acontece isso? Com certeza. É, isso de entender, respeitar que cada pessoa tem a sua forma de lidar com a dor, com a perda. Não tem uma fórmula, não tem um processo assim, ó. Sim, Se a pessoa não se enquadrar nessa evolução aqui do processo, ela tá com problema. Não é, não sim, existe. O luto é um processo individual. Tudo isso que sim. existem, que todos os autores, todos os cientistas já Especialista também, né? Cientista mostraram já diz, né? em relação para conduzir o processo, né? Porque tudo tem que ser assim, mas não existe um formato. É até delicado definir. Se chega um cliente num processo de dor, Sim, querendo ajuda profissional para conduzir esse processo de luto, não tem um formato de você definir assim, não, essa pessoa já está vivendo um processo é, sim, é, prolongado demais desse luto. É muito delicado, porque não existe um tempo determinado. Se não tem um tempo determinado, como é que você define se está dentro de uma normalidade ou se já está partindo para um processo patológico? Entende? verdade, Então, verdade, assim, verdade. existem trabalhos, né, que entre o profissional e o cliente, que a gente vai fazendo. E olha que essa terapia do luto, por exemplo, é uma terapia breve, Sim, mas a gente levanta questões, vê junto com a pessoa se ela deixou de cumprir alguma das tarefas do luto, qual é o estágio que ela está vivendo, para dar um fechamento, para ajudar a dar um fechamento. Mas o mais sim, comum é que esses processos mais delicados, mais difíceis de uma pessoa sair do luto, não é sim, pelo luto em si. Existem por trás processos mal resolvidos de outras sim. questões que levam a a questão do momento, que o luto só fez ser o estopim, entende? Uhum, Então, assim, buscar isso, ter um olhar para identificar essas questões, porque a gente vai fazer o fechamento, a questão do luto, mas e aí, as coisas que estão por trás? Vamos dizer assim, o que eu quero dizer, um exemplo somente, é uma questão de culpa.
A pessoa que não foi bom filho, não foi bom irmão, não foi. Sim, E aí, quando tá ali na perda, a dor, já existe a dor real da falta da pessoa, e mais os próprios sentimentos mal resolvidos de que não fez o seu melhor. verdade. Bárbara, tem uma pergunta aí, ó. Como trabalhar a perda de entes queridos em meio à pandemia, já que não podemos fazer o velório, os caixões ficam fechados e ficamos afastados do momento que, deixa eu ver, e ficamos afastados no momento em que o caixão é colocado na cova, né? Existe um procedimento, uma forma de você estar presente, não fisicamente, mas de uma forma como a Sim, gente está aqui online, você... sim. Existe Sim, e várias coisas já foram criadas nesse momento do Covid, e acho que de uma forma até sim. bem proativa das pessoas que estão envolvidas com Uhum, esse tema, porque, Viviane, é muito importante os rituais de passagem para a elaboração do sim, luto. Extremamente importante. Então, certamente, muitas dessas pessoas que não estão podendo ver ou se ver, despedir né? ou ter algum tipo, né, de contato, de coisa em relação à pessoa que se perdeu, certamente vai ter muita gente com processos de lutos mal resolvidos. Certamente, porque é importante a elaboração. Só que porque, já que está acontecendo assim, a gente também tem que se readaptar, né? Se já que não é uma opção nossa se despedir no formato que sempre Sim, existiu, de velório, de caixão, de tudo isso, tá, ponto. É sim, sim. importante, mas não pode mais ser desse formato. O que a gente pode fazer? Fazer eu sempre tenho falado aqui, porque eu acompanho e eu admiro muito um trabalho que tem, que é infinito, lá em São Paulo, no Instagram, todo mundo pode ver. Rapidinho, É, Bárbara. Pessoal, depois manda um direct para a Bárbara aqui, que quiser entrar em contato com ela, que ela manda, pode mandar esse contato, não é, Bárbara, no sim, direct? sim. Direcionar o pessoal, né? Tem pessoas fazendo é, é, velórios mesmo, o Velório, processo do sim. velório online. Existe Uhum. hoje um site, Um 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 canal site, né, que que faz isso, você um canal faz, pode sim. entrar e ver entrar em contato que tem profissionais conduzindo isso, né? Isso Sim. tudo aí. E fora isso, o que eu tenho dito? Uma coisa puxa a outra, aí já vai para outro assunto, mas uma Aqui é coisa puxa a dinamismo outra. aqui. Aqui é dinamismo, a gente tá em casa, a gente tá em É, casa. essa Só se daqui, só questão para o Instagram não derrubar a gente. da, Pode falar. da gente rever nossos comportamentos. A gente está sendo Sim, chamado nesse momento para mudar muitas coisas. E sim, isso é sim. um dos pontos, essa questão de não poder se despedir no Está presente. É. formato que sempre tivemos, né? Tradicional, né? Então, vamos pensar nisso antes. Quando eu falo que eu sou apaixonada pelo tema da morte, que, né, as pessoas não querem falar sobre a morte, mas assim, a Sim, necessidade, porque a gente ameniza muitos problemas, muitas dores. Se sim. você se prepara para as coisas antes, se você dá o seu melhor antes, se você, né, já imagina, já sabe, tá todo mundo aqui saudável, mas se você morrer hoje, você já sabe, você já disse para as pessoas da sua família como é que você quer Sim. ser tratada. Se você tiver um acidente que não morre, mas fica ali, o que você quer? Você quer que É tentem, importante. né, tudo isso, Uhum. e pessoas idosas que já estão no último fio de suspiro da vida e a família ainda está ali lutando, segurando, entubando, fazendo tudo para não desapegar, né? Então, se começar a pensar Verdade. nisso antes, ouvir a pessoa, porque essas pessoas que estão nesse processo de fim da vida, principalmente os idosos, e que estão sendo submetidos a tantos procedimentos para se manterem vivos, se fossem perguntados se queriam, certamente iam dizer: deixa eu ir, porque já está. Mas só que não são mais perguntados. A família já está ali enlouquecida querendo Verdade. segurar a todo custo.
Às vezes quer segurar Verdade, a verdade. pessoa vegetando, que só está mexendo o olho. E está vivo por causa de medicamento, de aparelhos, de tudo isso. Mas que se Verdade. fosse vivido respeitado a natureza, a pessoa iria com mais tranquilidade, com menos sofrimento para a pessoa e para os familiares que ficam ali, né, vivendo aquilo, muitas vezes Sim, por sim, dias ou meses, né? Então pensar nisso antes, essa questão de não poder se despedir, né? É como eu estou falando, existem já movimentos para ajudar nessas sim, despedidas, neste formato atual, e cada um também ir buscando as suas identificações, né? sim, Escrever uma carta, botar para fora, mas assim, não esconder e querer ser simplesmente forte, entende? com certeza. Mas assim, Uhum, isso é uma coisa que já é um fato. Essa uhum. falta de preparo, né? Esse momento de não ter o formato que a gente já conhece da vida toda, certamente vai trazer vai desenvolver Várias várias questões em desenvolver. relação ao luto complicado, porque não existiu esse ritual que a gente conhece. Então, essa transição, porque daqui a algum tempo já vai ser normal se despedir nesse novo formato que a gente está tendo que se adaptar agora. Mas enquanto está Verdade. na transição, claro que vai ter suas consequências, né? Isso. A Elvia está trazendo aí interessante adaptação em tempo de pandemia, com certeza, Elvia. A Lua está dizendo aí, a Moedo, dizendo, uma conhecida minha fez a missa de sétimo dia em 30 dias da mãe através de vídeo. Ou seja, aí, já utilizando esse meio que a gente está aqui Sim, para aproveitar, né, para poder se despedir do ente querido, já que a gente não pode estar presente como deveríamos, como sim, queríamos, né? A gente queria estar. E aí, tudo que você trouxe aí, inclusive essa forma é bastante interessante. E para que as pessoas se atenham, isso que muitas pessoas não sabem, né? Não sabem dessa sim. forma, É né? tudo muito De você. novo. E aí, eu posso trazer. Será que eu trago aqui o momento que estamos vivendo? Pode-se dizer que é um luto antecipado, né? Porque a gente está vivendo uma. Não é isso, Bárbara? Isso. A gente está Tá vivendo isso esse luto antecipatório, como a gente chama, que Isso, é também a incerteza do que vai vir. certeza, isso. A gente não sabe. Então a gente já está sofrendo com antecedência. E Dá aí, medo, algumas. ansiedade. Exatamente, um processo de ansiedade muito grande está aí, né, no ar, as pessoas estão perdendo o controle, Você está pessoas. aqui para ajudar, viu? Que é terapeuta. Mandar o pessoal mandar o direct para você. Pois é, esse trabalho de conduzir, né, conscientizar, Sim. trazer para a consciência, despertar, assim, o caminho para tudo é o autoconhecimento, né? A gente Uhum. passando a se autoconhecer, fica mais fácil de lidar com as próprias emoções. Porque tá vindo coisas, a gente está tendo que se adaptar a coisas muito novas. E isso que você Sim. colocou aí, desse luto antecipatório que a gente está vivendo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem É. controle de nada e está Sim. escancarado. A gente fala que não tem controle de nada desde sempre, mas a gente não Desde sentia sempre. na pele tão forte isso, de que a gente realmente não tem controle de nada, né? A gente não, Verdade. eu falo, a gente não pode planejar a daqui a uma semana. Imagine daqui a um mês, né? Não tem Uhum. como. Isso causa uma insegurança, e aí desperta esses outros sentimentos. Tá vindo à tona as pessoas que já tinham alguma predisposição, mas ainda não tinham sentido. Tá vindo muito aí síndrome do pânico, Sim, sim, com certeza. né? Porque, na Várias verdade, está patologias. desencadeando algumas questões de que, na verdade, a gente já tinha, né? Internamente, mas Tava a ali a gente não. predisposição, mas ainda não tinha Isso, detonado. detonado isso. E esse momento veio para isso, né? Para que a gente possa se avaliar diante dessas perspectivas, todo esse bombardeio que a gente está vivendo. Correto, Bárbara? Isso, com certeza. Né? E aí, eu posso. Você quer falar? Quer Não, você continuar ia falando? perguntar alguma coisa? Cortei.
Eu falar, e aí, nesse ponto que a gente está trazendo, eu trago a questão da motivação, né? Como a gente pode buscar se motivar diante desses processos que a gente está vivendo, né? Porque todos nós estamos vivendo, Isso. né? A gente está perdendo porque a gente não pode sair e a rua, como a gente ia, né? A gente está perdendo essa liberdade. A gente perdeu, na verdade. É uma perda. Olha É, aí, exatamente, a liberdade, entende? a primeira coisa. Primeira coisa, esse ponto. E aí, como é que você está lidando com isso, né? Eu, para falar a verdade, eu nunca fui de sair muito. Estou bem tranquila. Mas, assim, quem gosta de realmente de estar na rua e sair em contato, eu gosto de estar com o outro, tudo. Tem uns momentos, assim, de sair para trabalhar, para fazer, né, fazer isso e aquilo, mas quem realmente é essa pessoa que é assídua, que gosta de estar em contato com o outro, de falar, É, de conversar, de estar presente. às vezes, Viviane, você falou, é porque gosta, não era nem só por gostar. Tinha um trabalho Sim, que exigia que sim, saísse todos os dias, né? sim, sim, De manhã, tal horário, e uma vida nessas rotinas, assim. Então, a mudança de rotina foi muito brusca, sim. Uhum. né? E aí, isso é o quê? Um chamado. O nome Sim, do momento é o o chamado para chamado estar mesmo. despertando as potencialidades que muitas vezes nem sabia. Quantas pessoas estão fazendo coisas que nem imaginou que poderiam, mas que a necessidade levou a isso, né? É o que eu volto a dizer, o autoconhecimento é o Fator que essencial, é o primordial, é o fator que vai, né? exatamente, porque uma questão em relação a isso que você colocou é estar vendo as potencialidades, não ficar apegado só ao que não sabe, ao que nunca fez, porque está sendo chamado para algo novo. É o quê? Mesmo que ainda não esteja claro, ainda não saiba, mas está o chamado aí. Vamos nos mover, vamos buscar formas de desenvolver novos potenciais, novos não, potenciais adormecidos, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. E tem muitas pessoas que não estão olhando para isso, né? Não olha para o chamado real, né? Hoje mesmo a gente saiu, viu o pessoal ali bebendo cerveja. Que chamada que ele está ouvindo? Qual é o É. chamado que esse ser está ouvindo? Eu Mas a gente tava. cai naquela, mas a gente cai naquela questão. Cada um tem o seu momento de despertar, a sua forma de despertar, né? E vai chegar, seja cedo ou tarde, vai chegar, né? E aí eu venho trazendo a questão da motivação, como você lidar com essas perdas. Você pode buscar meditar, ler bons livros, né? Fazer terapia, aqui, De terapia, preferência. de preferência com a Bárbara, né, Bárbara? Acreditar em você, no seu potencial, não desistir jamais do que você quer, criar, traçar metas. Criar metas é um fator importantíssimo, porque quando você cria metas, traça metas, você é algo que você projeta, mas é algo que você faz você ter, como é que se fala? Faz você ter aquela um ímpeto de dizer, ó, eu vou fazer algo. E quando você cria essas metas, você está imerso àqueles objetivos e você cria essa energia para a realização desse algo. E se desperta nesse momento. Não é isso, Bárbara? Isso. Você falando isso, Viviane, me chamou a atenção assim. Quando a pessoa tem algo que faz bem ou que gosta e ainda não tinha parado para focar nisso, né? Por outros Sim, motivos e tal. Isso aí fica até um pouco mais fácil desse momento de dizer assim, ó, eu vou agora resgatar isso e vou fazer. Tem muitas sim. pessoas que eu percebo que nem sabem, que estão Uhum. totalmente perdidas no sentido assim, ah, eu fazia isso e agora eu não posso mais fazer. Eu não sei o que é que eu faço. Tá entendendo? Imagine. Imagina a angústia. Isso é para desencadear tantas outras coisas, né? Porque, mas o que é necessário, eu tenho isso como uma coisa é, não, é, como é que eu falo? Não ir por, eu acho assim que a fé acima de tudo, Sim, a fé acima de tudo, sim, e buscar maneiras que venham a despertar esses potenciais, já que a pessoa está tão
desconectada, né? Que não tem sim, noção, não sabe. Ah, eu fazia tal coisa, eu não posso mais, eu não sei, eu não sou boa disso, eu não sou boa daquilo. Mas certamente existem coisas que só você sabe fazer, né? Só você no sentido de que você sim, pode oferecer, né? Você tem condição de sim, fazer, de oferecer. E outra coisa que eu digo, sair um pouquinho só de dentro de si. Quando a gente se coloca, quando a sim, gente está numa dor, quando a gente está muito perdida, quando a gente está muito num sofrimento, é a gente deixar a gente um pouquinho de lado e cuidar um pouquinho da dor do outro. Isso faz toda a diferença. sim, com certeza. Eu digo, eu entendo que é, inclusive, a solução para questões como depressão. Eu não estou A minimizando o depressão, problema, né? mas eu quero dizer é que quando a gente está em meio a uma dor que a gente não está dando conta, em vez de se afundar na dor, se voltar para a dor do outro, isso começa a energia começa a se movimentar. E quando você vê, você já está tomando uma outra direção, as coisas já estão acontecendo, né? Assim, se arrumando na sua vida, tudo flui. A gente precisa exercitar isso, todo mundo precisa buscar isso de sair, deixar de olhar só para o próprio umbigo, porque minha dor é maior do que a de todo mundo. Começar É, a olhar um pouquinho para o dor do outro, deixar a sua dor um pouquinho de lado e fazer coisas voltadas verdadeiramente com a vontade de ajudar, de verdade. amenizar a dor do outro, é É. parte da Nesse cura. da cura, é verdade. E esse momento é para você buscar um sentido em meio a essa perda que a gente está vivendo, também, como você trouxe, além de você refletir, tirar um momento e refletir sobre as suas atitudes. Como é que as suas atitudes, como é que você está tendo essa atitude no seu dia a dia? Essas atitudes estão te levando para algo? Como é que você está realizando as suas questões, né? Isso parte muito do princípio de que se você passa a perceber essas suas atitudes, ela tem que estar linkada com algo que você faça e tenha sentido para você na sua vida, Você entende? saiba que está tendo uma Então, acho que direção, né? isso, ter uma direção disso daquilo que você está realizando, fazendo, e que isso é importante, né, para nesse meio, nesse que nos norteia, né, principalmente o momento que a gente está vivendo. É algo incerto, como eu trouxe aí, você trouxe, né? É uma antecipação, né, de Do que a tudo, gente não sabe, do que a do que a gente gente não não sabe que vai sabe. acontecer. Quem sofre de ansiedade está aí bombando. Quem sofre tem medo, né? Aquele medo de sair daquele lugar de estar. Nossa, como é que eu vou fazer? Então tudo isso é algo para você se refletir, né? E buscar se Viviane, motivar. com isso que eu acabei de fazer, eu quero só Falta 6 minutos, fazer. daqui a pouco vai cair a nossa live. seis Tá, minutos. Pô, só tá uma tão boa. colocação do Nossa, que eu disse. Eu não acho que deva abafar a sua dor, seja sim, ela pela perda que for, para poder não sofrer, vou ajudar os outros, vou fazer. Não é isso. A dor tem que ser sim, sentida, né? Não pode ser abafada. A dor tem que ser vivida, expressada, para que possa esgotar a dor. E não é sim, abafando. Eu digo assim, com no certeza. processo, no caminho do processo, o fato de você sair um pouco dali e se doar ajuda, faz parte da cura. Mas é Com só certeza. um parêntese para não parecer que não é para sofrer, vamos para fora. Não é isso, é para dentro. Todo o processo é Não, sempre para claro. dentro, né? Uhum. Sim, sim, com certeza. Imagina, parece que só tem É, meia hora que a gente está aqui. nossa, muito boa a nossa live. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui até de madrugada. Mas tá super, super produtiva, maravilhosamente. Ó, maravilhosamente. Pô, tem coisa que eu falo assim, só Jesus. E aí, gente, se motive, estabeleça metas, pense positivo, vá para frente, né? E eu quero trazer aqui para vocês Buscar que o eu tô até autoconhecimento. buscar autoconhecimento. Eu estou até lançando o livro com mais 34 autores, que o livro fala até, Bárbara, o capítulo que eu escrevi é Apaixone
sempre, né? É algo que ficou bem latente assim na minha vida, que tudo que eu faço com paixão, né? Eu faço É porque se eu estou em essencial. um trabalho, é essencial. Se eu estou no trabalho, eu faço, me dou tudo por aquilo, sabe? Eu sou verdadeira, autêntica. As pessoas até não gostam de mim porque eu sou tão autêntica. Mas fazer o quê? Tem que se trabalhar. Mas a verdade é que eu sou assim. Então, eu estou trazendo nesse livro, com mais 34 autores, falando sobre hábitos que cura. E meu capítulo é esse, apaixone-se sempre. Viu? Eu tô trazendo aqui, Joia, pessoal. Vai ter o parabéns. lançamento. Tamo junto, vai ter o lançamento aí. Ia ser agora, mas como a gente está vivendo Adiado. um momento atípico, né? E aí vai ser adiado, mas vai acontecer. Viu, pessoal? Tem a Nise Ótimo. aqui, a Vamos ter Elvia todo que mundo já adquiriram informado. isso, a edição. E, pessoal, a Bárbara tá aí. Vocês que quiserem fazer uma consulta com ela, principalmente nesse momento que a gente está precisando muito, né? Vai ter muitas pessoas que vai precisar, né, desse trabalho que é a terapia. Procurem a Então, Bárbara, viu? Bárbara Souza, ponto terapeuta. Eu tenho também o Isso. trabalho de perdas e luto, que é arroba perdasluto, que Sim, né, mais focado para esse tema. Além dos atendimentos individuais, tem também atendimentos em grupo. Agora, nesse momento, tudo online. Mas sim, sim. já né, colocando, agradecendo esse momento. Foi muito bom, a hora passou que a gente nem sentiu. Foi, Espero foi ter fantástico. ajudado, Energia boa. espero ter trazido reflexão, né, para quem esteve aqui presente com a gente. E só agradecer. Qualquer dúvida, colocação que queira fazer, pode me Sim. chamar lá no direct, que a gente está em contato sempre. Show de bola, Bárbara! A casa aqui é da gente! E em breve você vai estar aqui de novo com a gente falando desse Sim, tema assim, que é maravilhoso. Eu acho maravilhoso, porque é citando a o livro, realidade, né? vamos morrer. Então, é a realidade, né? Eu trago muito isso e a gente tem que trabalhar sim, porque é preciso, é necessário, né? Trazer com olhos, né? Para Ter um olhar testar, a mais gente tem que leve, ter um né? olhar. Isso, viu? E gratidão por você estar aqui. Em Eu breve que vamos fazer agradeço. outra live. Gratidão pelo pessoal que está aí presente. Viu, pessoal? Show de bola. Em breve a Bárbara vai estar aqui de novo com a gente, trazendo temas como esse. Viu? Parece que só foi Gratidão. 30 minutos. Vai cair daqui a 1 minuto. O Instagram já está aqui Mantenha a contando. gente informada sobre o lançamento do livro, né? Porque não vai Sim, ser neste exato momento, mas as coisas sim, sim. vão tomar. Até para isso, eu acho que deve acontecer um novo formato, já que tudo está sendo Sim, sim. reinventado. Com Você certeza. coloca a gente sempre bem informado e todo mundo torcendo aqui pelo sucesso. Sim, sucesso pra gente sempre. Gratidão. A energia, quando é boa, reverbera, né? Então, Com gratidão, Bárbara. certeza. Beijo. Gratidão a Beijo, você e a pessoal. todos que estiveram aqui. Beijo. Tchau. Tchau.